Quero compartilhar com os irmãos o texto de Êxodo, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 até ao verso de número 10. Êxodo 2, de 1 a 10. Eu lerei e você vai poder acompanhar essa leitura de Êxodo 2, de 1 a 10. Pode abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo. E manter o texto aberto, porque os meus argumentos vão jorrar dele. O texto diz o seguinte: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Esse é menino dos hebreus. Então disse sua irmã à filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva esse menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou a ser ele filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Porque das águas eu tirei Moisés. Então quem dá o nome a Moisés é a filha de Faraó. Na leitura as meninas me perguntaram, uma das meninas, como é que ele chamava antes? Eu não sei que a filha de Faraó deu a ele o nome de Moisés, que é um nome muito pertinente, porque do nome dele também vem, da mesma raiz vem o nome Messias, que é o nosso libertador, o nosso salvador, né? A princesa salvou Moisés das águas, e o nosso Messias nos salva do pecado, do mal, do juízo e do inferno. Mas o nosso tema dessa noite é: fé e planejamento caminham juntos. Parece que não é uma coisa tão importante, mas muita gente acha que ter fé é não planejar. Quando não foge do controle, agora vamos deixar e vamos ter fé. Fé que vai dar certo. Tinha um pessoal que brincava, às vezes vendendo material na igreja, falava: se você não puder me pagar agora, você me dá eu te deixo o número da conta, ou então você me dá um fé datado, um cheque fé datado, não pré. Mas se eu não tiver dinheiro, não tiver provento, não tiver recurso, eu posso ter o cheque fé datado que for, que eu vou ter problema lá na frente. Então a fé, ela não exclui o planejamento. Isso é uma coisa que eu gostaria de ensinar nessa noite. Eu gostaria que ficasse no seu coração essa noite. E nós vamos aprender com Joquebede. Sim, porque essa descendente de Levi, que é citada no verso 1, é Joquebede, a mãe de Moisés. Nós conhecemos ali o contexto. Vamos voltar bem lá atrás. Houve grande fome na terra. Houve 7 anos de fartura, depois vieram 7 anos de miséria. Mas Deus, na sua infinita providência, Ele tinha permitido que os irmãos de José o vendessem para o Egito. Lá ele foi escravo de Potifar, e lá ele foi preso, acusado injustamente pela mulher de Potifar. E na prisão ele interpreta sonhos, e no tempo de Deus ele é levado à presença de Faraó, interpreta os sonhos de Faraó, se torna governador do Egito, tendo toda a autoridade sobre o Egito, estando abaixo tão somente do imperador de Faraó. O tempo passa,
a fome vem, seus irmãos vêm para o Egito, nós conhecemos a história. Os irmãos preocupados de que José se vingasse deles agora, porque era governador do Egito, e eles o haviam vendido, vão até ele, mas ele diz: olha, vocês na verdade intentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Eu fui mandado para cá para conservar muita gente com vida, inclusive a minha família. Então toda a família de Israel desce para o Egito. Lá eles se tornam grandes, numerosos, fortes, e se levanta um faraó tempos depois que não conhecia a José. E este faraó então resolve escravizar os egípcios, os israelitas. O faraó, rei do Egito, resolve escravizar os israelitas porque viu que eles eram numerosos e eles eram fortes. Num tempo específico, o faraó resolve que os meninos tinham que morrer. Todos os meninos que nascessem, todos os do sexo masculino, deviam ser mortos. E nós estamos agora nesse contexto. Mas Sifrá e Poá, duas parteiras, desobedeciam mesmo a Faraó, porque temeram a Deus. Elas não matavam os meninos. Elas alegaram para Faraó que as mulheres hebreias eram muito vigorosas, e quando elas chegavam para fazer o parto, os meninos já tinham nascido. Então como matar essas crianças agora? E o Senhor abençoou essas mulheres por causa da bondade delas. Mas as crianças, os meninos, os do sexo masculino que nascessem agora, deviam ser mortos. Nasce Moisés, Joquebede não está a fim de entregar seu filho para a morte. Aliás, nenhuma mãe e nenhum pai faz isso. Falando de mãe de verdade e pai de verdade, porque nós vivemos tempos loucos em que de vez em quando aparece cada coisa por aí. Só a misericórdia de Jesus. Então o contexto é esse: os meninos tinham que ser mortos, Moisés tinha que ser morto, se ele fosse descoberto ele seria morto, mas Joquebede não estava com nenhuma vontade de perder seu filho. Então ela elabora um plano para salvar a vida do seu filho, e isso não é falta de fé. Qual foi o plano dela? E não pense que Joquebede não tinha um plano, ela tinha. Isso aqui não é uma sucessão de acontecimentos aleatórios, não, desencontrados. Joquebede pensou nesse negócio. Presta atenção no texto. Ela pegou um cesto de junco e ela calafetou com betume e piche. Ela impermeabilizou. Ela transformou o cesto num barquinho, porque ela não queria que seu filho fosse morto, afogado. Ela não ia colocar um cesto de junco lá no meio do rio, o cesto ia entrar água, pelas frestas, afundava e matava o filho dela. Não era esse o plano. O plano era transformar o cesto num barquinho. E agora o plano era, ela sabia onde a princesa costumava se banhar, e ela estrategicamente coloca o seu filho no Nilo, onde a princesa costumava se banhar. Não é como em alguns desenhos animados que a gente vê, que parece que Joquebede pegou o cestinho, colocou no rio e deixou ir, vamos ver o que Deus tem. E o menino desceu pela correnteza e por acaso ele parou aonde a princesa estava. Não é isso não. Joquebede coloca o seu filho no carriçal, na beira do rio. Ela não coloca o menino na correnteza, onde ele seria levado. Mas presta atenção no texto. Ela coloca no carriçal, porque ela não podia mais esconder, então ela teve que elaborar esse plano. O verso de número 3 diz isso: largou no carriçal à beira do rio. Largou ele estrategicamente onde o cestinho ia boiar, mas não ia descer, porque a princesa desceria para se banhar junto com as suas moças. Aquela área então era toda preservada, o perímetro ali, a área ali era toda separada, porque a princesa veio se banhar no rio. Qual era a ideia de Joquebede? A princesa vai achar meu filho, vai ter compaixão dele e vai salvá-lo. Não é à toa que ela colocou no Nilo. Nilo era adorado como um deus, esse rio era adorado como um deus pelos egípcios. E ela pensou assim: talvez a princesa pense que é um presente do Nilo para ela. E ela então coloca o seu bebê naquele cestinho e fica observando. Pastor, o texto não diz que fica. Mas ela fica.
porque ela treinou muito bem Miriam, que aqui o texto chama de moça, mas era uma jovenzinha, e ela treinou Miriam para dizer para a princesa o seguinte: princesa, a senhora quer que eu chame uma das hebreias para criar a criança para a senhora? Você acha que saiu da cabeça da menina assim? Não, havia um plano ali estabelecido, tinha um plano. Ela treinou aquela menina sistematicamente. Miriam, você não pode tremer, Miriam. Miriam, você não pode vacilar. Miriam, você tem que fazer de conta que você nem conhece aquele menino. Você não pode deixar transparecer que ele é seu irmão. Miriam, você não pode demonstrar afeição pessoal particular pelo seu irmãozinho Moisés, que ela já tinha. Moisés tinha sido escondido por 3 meses. Ele estava escondido ali dentro da cabana, da barraca dos escravos lá deles, por 3 meses. Como que eles esconderam uma criança por 3 meses? É que eu não sei, porque o menino chora, o menino tem cólica, aquela cólica, né, que dá de vez em quando do menino. O menino suja a fralda, e não tinha descartável, né? Naquele tempo era igual um tempo atrás aí, era uma flanela, um pano qualquer que a mãe tinha que lavar. Como essa mulher escondeu esse menino 3 meses, já foi um negócio espetacular. E Miriam conviveu com seu irmão por 3 meses. E agora, como não demonstrar afeição? E ela treinou Miriam. Miriam vai chegar lá e falar: oh, princesa. E Miriam poderia, porque era uma criança. Então ela não seria barrada pelos egípcios. Se uma mulher hebreia tentasse entrar, ou seja, a própria Joquebede, certamente ela seria barrada, seria arguída. Eles iam perguntar muitas coisas para ela, mas uma menininha estava passeando por ali. Então Joquebede tinha um plano de salvar o seu filho e tentar trazê-lo de volta para si. E isso não exclui a fé, meus irmãos. Olha que plano de Joquebede: eu vou fazer do cestinho de juncos um barquinho, piche, tume, calafetou. Eu vou colocá-lo boiando na beira do Nilo, numa hora que eu sei que a princesa vai tomar banho. E esse menino deve chorar, ou alguém vai ver esse cesto, e vou mostrar para a princesa. E a princesa vai se compadecer do meu filho. E quando ela encontrar o meu filho, eu vou mandar a minha pequena Joquebede até lá para dizer, minha pequena Miriam, até lá para dizer: será que ele chama uma hebreia? Menina dos hebreus, né? Será que ele chama para que ela crie ele ao peito? Não era absurdo, sabe por que não era? Porque tinha um monte de mamãe hebreia que não tinha filho agora, porque os egípcios tinham matado. Então tinha um monte de mulher ali que estava com o peito cheio. E pensou que tristeza, e não poder aumentar um filho. Então não era absurdo aquilo que Miriam ia propor agora para a princesa. E então, claro que Miriam vai, chama sua mãe, Joquebede, que vem. Como se nem fosse dela. Você quer que eu crie? Eu crio. E o plano de Joquebede deu certo. E aí você vai dizer: então, pastor, o senhor está excluindo a fé? Não, porque esse plano tinha furos, ele podia dar errado. Quase tudo nesse plano envolvia fé. Mas fé não é falta de planejamento. Falta de planejamento não denota fé, denota irresponsabilidade. Nós queremos levar as coisas aqui para frente. Não, vamos tocando isso aqui na fé. Vamos levar essa igreja na fé. Vamos ver o que acontece. Nós não vamos parar em lugar nenhum. Se você quiser tocar a sua vida na fé, sem planejamento, não, vamos levando na fé. Bom, não é fé, né? Isso não é fé, isso é irresponsabilidade. Agora, onde fica a fé no plano de Joquebede? Vamos lá? Ok. Ela calafeta o cestinho com piche e com betona. Faz um barquinho. Ótimo. Mas e se não fosse a princesa a encontrar o menino? Fosse um soldado egípcio que antes passa fazendo a varredura para a princesa para poder tomar banho tranquilo e tivesse matado a criança? Aqui entrou a fé. Ela orava a Deus para que tudo desse certo, como era a rotina da princesa. Mas imagina o coração dessa mãe quando a criança é encontrada por uma das moças da princesa e é trazida até a princesa. Agora o coração dispara e Joquebede está orando: Senhor, que ela tenha compaixão do meu filho, que ela tenha compaixão do meu filho, Senhor, que ela tenha compaixão do meu filho, que ela tenha compaixão do meu filho. E ela teve. O plano está cheio de fé. Esse plano está cheio de fé. Era um menino bonito, porque o verso 2 vai dizer que ele era formoso,
um bebê formoso, mas isso não quer dizer que a princesa tinha a obrigação de gostar dele. Mas a princesa gostou. E agora vem um momento difícil. É quando ela diz: Miriam, está na hora, vai lá, fala aquilo que a gente ensaiou. E se Miriam erra o texto? E se Miriam se emociona? Porque num lapso ela podia ter dito: a senhora quer que eu vá e busque um das hebreias para criar o meu irmão? Criança, gente. Ou a senhora quer que eu chame a minha mãe? Criança, ela não podia falar que era a mãe dela. Ali ela teve fé. Eu imagino que ela tenha enviado Miriam orando: Senhor, põe a palavra na boca da Miriam, Senhor, que ela lembre, Senhor. Senhor, por favor, que a Miriam lembre, que a Miriam lembre. E a Miriam se lembrou. E a Miriam se lembrou. Então a Miriam vai, fala o que tem que falar, e a princesa diz: ok, minha filha, boa ideia, vai lá, chama uma das hebreias, tem um monte aí mesmo. E ela vai chamar quem? Claro, a sua mãe. E agora vem os momentos mais difíceis desse plano. Ela orando por ela mesma enquanto caminhava o braço: Senhor, que eu seja indiferente, Senhor, que eu não dê nenhuma mostra de que é o meu filho. Agora imagina o coração daquela mãe. Só imagina. Ela tinha posto seu filho nas águas, ela dependeu de uma série de coisas funcionar, e agora ela estava tendo seu filho devolvido. Como não se emocionar? Como não chorar naquele momento? A maioria das mulheres choraria. Não choraria? Eu fui de volta e a água continuou descendo. E ela se denunciaria, ela se entregaria, mas de uma maneira especial. O Senhor fortaleceu Joquebede, e Joquebede não se entregou. Ela recebe Moisés, e ela agora vai receber para isso. Olha onde esse negócio todo chegou. Joquebede podia ter perdido seu filho, mas ela recebe de volta, e agora ainda com o privilégio de receber da princesa para criar o seu próprio filho. Coisa que ela faz muito bem. Sabe por quê? Porque quando a criança é desmamada, ela é levada até a princesa. Naquela cultura eles consideravam uma criança desmamada pelos seus 4, 5 anos. Agora, imagina que coisa extraordinária. Joquebede teve aí uns 5 anos para criar seu filho e para incutir nele a fé no Deus vivo e a identidade de um hebreu. Depois disso ele é levado para a princesa o toma como filho e passa a criá-lo como um egípcio. Agora ele é de fato um príncipe. Ele passa então agora uns 35 anos recebendo a cultura egípcia, a educação egípcia, a influência egípcia, mas depois de 40 anos ele ainda se sente um judeu. Porque quando ele sai para ver o seu povo, ele se indigna de ver um egípcio maltratando um judeu. Essa mulher foi uma educadora fantástica, porque 35 anos de cultura egípcia, de educação egípcia, de ciência egípcia, não quebraram a identidade de uma criança que ela teve que entregar com 5 anos de idade. Entregou com a fé: Senhor, salvei meu filho, agora que ele seja um homem de Deus, um judeu mesmo. E ele foi. Então, queridos, a fé não exclui o planejamento. Na verdade, elas caminham juntas. Porque se você tem fé, tem que saber qual é a meta, qual é o propósito. Nós não cantamos sobre os sonhos que podem ser realizados no Senhor e são. Não desista, não pare de crer, mas para eu crer eu tenho que planejar, eu tenho que saber aonde eu pretendo chegar, eu tenho que ter metas, eu tenho que ter propósitos, eu tenho que ter um plano. Descansar no Senhor não é ficar parado esperando Deus fazer todas as coisas. Descansar no Senhor é: eu faço aquilo que me compete, sabendo que aquilo que foge ao meu controle não fugiu do controle, porque está nas mãos do Senhor. Isso é fé. Fé é eu fazer aquilo que Deus requer de mim, sabendo que Ele fará e sempre faz a parte dele. Quem nunca faz sou eu. A ressurreição de Lázaro nos ensina isso.
nos ensina que a gente tem que fazer a parte da gente, e o Senhor fará aquilo que é impossível para nós. Quando Jesus então se aproxima do túmulo, o que ele diz? Nós estamos falando agora da ressurreição de Lázaro, João 11. Removam a pedra, tirem a pedra. E depois que eles tiraram, sob protesto, porque Senhor, já fede, já é de 4 dias, tirem a pedra. E aí depois ele ordena ao morto: Lázaro, vem para fora. E o que estivera morto, reviveu. Jesus podia ter dito: pedra, sai. Podia. Pedra, arreda, desloca. Podia. Ou então pedra, some, desintegro. Podia. Por que ele não fez? Porque remover a pedra era possível aos homens. Agora, depois que os homens tiram a pedra, ressuscitar mortos é com o Senhor. Lázaro vem para fora. É isso. Nós fazemos o que nós devemos fazer, e o Senhor faz aquilo que é impossível para nós. Isso é fé. Isso é fé. Tem nada de errado em eu planejar. Senhor, se o Senhor quiser, no mês que vem eu vou viajar, vou fazer isso, vou cumprir esta meta. Isso é fé. Isso é fé. Porque na verdade nós sabemos que se o Senhor quiser. Tiago nos ensina muito bem isso, né? Porque nosso coração faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Que a gente diz: eu farei, eu negociarei, eu irei. Mas é o Senhor quem sabe se eu farei tudo isso. Mas eu tenho fé. Você tem projetos, querido? Você tem sonhos? Monte uma estratégia para alcançá-los. Crie um projeto aí. Crie um passo a passo. E naquilo que você não pode agir, o Senhor agirá. O Senhor age. Faça planos sabendo que você não controla todas as variantes de um plano. Mas o Senhor nos abençoará. Eu penso que o indivíduo que mais tem a fé é o agricultor. Porque o agricultor lança a semente com a fé que ele vai colher, não é? Ele faz a parte dele. Agora, o que ele não controla? Ele não controla as chuvas, não controla o calor, não controla a geada, ou seja, ele não controla o tempo, mas ele planta. Nós não controlamos todas as variantes da nossa vida, mas nós vamos plantar. Assim como Joquebede: eu vou salvar o meu filho. Se aquela criança não tivesse sobrevivido, mas era propósito de Deus que Moisés sobrevivesse, porque Deus queria usá-lo como um grande homem, Joquebede não teria vivido com o remorso de: eu podia ter salvado meu filho. Não, ela tentou, ela fez. E muitas vezes nós ficamos remoendo as coisas que nós sequer tentamos. Eu podia ter feito, eu podia ter ido, eu podia ter realizado, eu podia ter tido, mas não fiz. Faça planos, sonhe, projete, mas com o Senhor. Trabalhe pelas coisas que você deseja, confiado que o Senhor vai te abençoar. Nós precisamos de fé associada a isso. Tem gente que gosta de dizer, eu não creio em Deus, eu não creio nesse negócio de fé, eu creio no meu trabalho. Mas ele só trabalha porque Deus lhe deu saúde, porque Deus lhe deu condição, porque Deus lhe deu recursos, porque Deus deu inteligência. Senão ele não faria nada. Um homem cheio de vigor, que confia na sua força e que não entende o agir de Deus na vida dele, o dia que ele adoece, o dia que ele perde vigor, ele morre. Ele se sente assim: eu quero morrer, porque agora eu não tenho mais vigor daquele tempo, daquela época, eu vou morrer. Morrer por quê? Porque ele não tem esperança em Jesus. O nosso Deus fez planos e os executou. Claro que aí nós levamos a coisa para um patamar totalmente novo, O Senhor pode todas as coisas, mas até para a nossa salvação o Senhor elaborou o plano. Jesus é o plano da nossa salvação. E não é plano B não, tá? Jesus é o plano B. Nunca houve plano B, porque Deus não pode ser frustrado em seus planos. Não falharia, porque Ele é Deus. Não tem plano B, tem o plano de Deus para nós. Somos beneficiários desse plano maravilhoso. Aquele que não precisa de plano B é poderoso para agir na sua vida, para que você alcance as suas metas.
ou para mudar o curso dela para que você alcance metas melhores do que você almejava. Porque tem isso na vida da gente, né? A gente almeja coisas que vão ser para a nossa ruína. Aí vem o Senhor e corrige o curso. E quando a gente não escuta, ele corrige o curso através das circunstâncias. Mas ele corrige. Eu me lembro de algumas vezes na minha vida, teve um ano que eu estava acelerado de uma maneira absurda. Eu não podia tirar férias, eu tinha isso, eu não podia parar, eu tinha aquilo, eu não podia isso, eu não podia aquilo. Aí eu peguei a minha segunda ou terceira dengue, acho que a segunda dengue, aí eu parei. Deus me fez parar, eu vou te pôr na cama. A primeira dengue eu nem sabia que eu tinha tido dengue. O médico me falou, o médico lá da igreja: o rapaz, você está com dengue. Eu falei: eu estou bom, só uma gripinha. Era dengue mesmo. Aí eu peguei a segunda dengue no outro ano, essa que eu precisava parar, e estava teimando: não vou parar. Rapaz, minhas plaquetas baixaram, eu fiquei numa moleza, eu fui para a cama, e Deus falou: você vai ver se você não para. O homem precisa de descanso também. Descansar é parte do nosso trabalho, para que haja revigor, para a gente poder voltar a fazer o trabalho com excelência. E eu achei de planos para aquela semana, cheio de planos para aquele mês. Vem o Senhor e corrige o curso da minha vida, me obriga a parar, e quando eu volto revigorado para fazer muito mais do que aquilo que eu tinha planejado. Então tem isso na vida da gente também. Mas planeje, sonhe. Joquebede sonhou com o seu filho vivo se tornando um grande homem, e ela nem podia imaginar que seu sonho foi parar. Seu filho ficou vivo, se tornou um grande homem, se tornou o libertador de Israel. O libertador de Israel. Sonhe, planeje, execute com fé, sabendo que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, pode nos levar a lugares muito maiores, porque Ele fez com Joquebede. Ele olhou para baixo e falou: Joquebede, minha filha, eu não vou só salvar seu filho, eu vou fazer do seu filho um grande homem, libertador de Israel. E ele forjou Moisés. 40 anos de Egito, 40 anos de deserto, e Moisés se tornou um grande líder. No Egito ele aprendeu a ciência, o conhecimento, e no deserto ele aprendeu a pastorear. No deserto ele aprendeu a ser calmo. No deserto ele aprendeu a ter paciência com gente mexendo com ovelha. E Deus forjou Moisés, e ele se tornou infinitamente mais do que aquilo que Joquebede podia imaginar. Sonhe, planeje, execute, sabendo que se não chegar onde você queria, porque Deus está querendo levar a lugares infinitamente melhores do que você poderia imaginar. Mas é isso. Sonhe seus sonhos particulares, e vamos sonhar juntos para essa igreja aqui. Vamos sonhar juntos para Simonton. Eu gosto, até para marketing fica bonito, né? Simonton, visite a Simonton. Mas isso não é nada se não tiver ação do Espírito Santo. E tem. Mas vamos sonhar, temos um monte de projeto, temos um monte de ideias que no devido tempo nós vamos implementar, e você precisa estar sonhando com a gente. Será que nós vamos chegar onde eu acho que nós vamos chegar? Não sei. Podemos ir muito além do que aquilo que nós estamos sonhando para Simonton. Muito além do que nós podíamos imaginar. Porque até então eu só sonhei, quando cheguei assim, gente, se isso aqui ficar cheio, né, tem como quebrar lá para trás, já vi que tem, nós vamos ter que destruir o dia da mulherada e esticar lá para trás. Mas Deus pode querer mais do que isso. E a gente precisa sonhar com vidas edificadas, com vidas sendo salvas, com vidas sendo transformadas. Não se trata de projetar o nome da Simonton, mas de projetar o nome de Jesus. Mas nós seremos um instrumento para que as pessoas sejam transformadas, edificadas. Sim, nós, eu, você, nós, eu, tu, ele, nós, vós, ele, todo mundo. Somos um corpo para trabalhar juntos, para caminhar juntos. Devemos sonhar enquanto corpo de Cristo, e devemos sonhar particularmente também. Quais são aqueles seus sonhos mais íntimos, mais pessoais, mais particulares, que talvez você esteja aí guardando, engavetando, pensando: quando Deus quiser Ele vai, quando Deus quiser, de fato Ele vai fazer a coisa acontecer. Mas muitas coisas o Senhor Deus está dizendo para a gente assim: vai fazer. Começa porque você não pode agir, eu agirei. Eu vou agir naquilo que você não pode agir. Tenha sonhos, planos, projetos, investimentos, ações para o seu casamento, para a vida dos seus filhos, sabendo que a gente sonha para os filhos que eles sejam bons homens, homens e mulheres crentes, servos de Deus, mas eles têm os sonhos deles.
não pode projetar neles o sonho da gente e dizer: meu filho vai ser o médico. O menino nem quer ser médico, não. Mas sonhe para ele que ele seja grande, ou para ela que ela seja uma bênção. Agora, o que ela vai fazer, deixa ela sonhar também. Sonhe para os seus filhos, sonhe para o seu casamento. Mas trabalhe por isso, tenha planos, tenha estratégias. Nós vamos melhorar o negócio aqui em casa, então tenha planos, tenha estratégias. Nós vamos melhorar o negócio na empresa, tenha planos, tenha estratégias. Nós vamos melhorar o negócio na minha repartição, lá onde eu trabalho. Tenha planos, tenha estratégias. Peça para Deus, peça a iluminação de Deus quando estiver difícil, mas aprenda com o Joquebede. Planejar não é falta de fé. Ter um plano, um projeto, um roteiro, isso nunca vai ser falta de fé. E que o Senhor possa nos edificar grandemente. E é aquilo que eu sempre termino dizendo em cada sermão: o Espírito Santo está aplicando aí no seu coração o que Ele quer aplicar. Cada um tem uma circunstância de vida, cada um tem um contexto diferente ali, uma coisa diferente que está vivendo, mas a palavra vai entrando, vai penetrando, você está ouvindo tudo isso, e eu tenho certeza que o Espírito Santo está trabalhando ali. Eu não sei qual é o projeto, mas você sabe, e o Senhor também. Eu não sei qual é o sonho, mas você sabe, e o Senhor também sabe. E se você não sabe o que fazer, nem como planejar, comece a seguir o Senhor essa estratégia. Essa estratégia de Joquebede certamente brotou da oração, da busca de Deus. Senhor, como eu vou salvar meu filho? Eu tenho certeza que nesses 3 meses, à medida que ela viu o menino crescer, ela falava: Senhor, o pulmão desse menino está cada dia mais forte, daqui a pouco ele vai chorar numa altura tão intensa que eu não consigo esconder. Senhor vai me dando uma estratégia, um projeto, eu preciso, e Deus deu. Pede ao Senhor: Senhor, me dá uma estratégia, um projeto, e que eu execute. Porque tem gente que é boa de projeto, mas na execução nunca vai, executa, crendo que o Senhor Deus vai agir. Muitas vezes o homem tem um outro erro, que é o seguinte: se não deu certo do jeito que eu estou fazendo, é porque Deus não quer. Se não deu certo a minha tentativa de executar aquele plano, é porque Deus não está nesse negócio. Quem te falou que Ele não está? Talvez Ele esteja testando a sua tenacidade. Vou fazer Ele tentar de novo, e vamos ver quão tenaz Ele é, quão persistente Ele é. Coloque o que quer que seja nas mãos do Senhor aí, o que quer que seja na sua vida, no seu coração. Pergunte para Ele se isso vai glorificá-lo também, porque tudo para nós é para a glória dele. Eu te convido então a curvar sua cabeça, fechar seus olhos, colocar diante do Senhor as circunstâncias que Ele mesmo foi apresentando ao longo desse sermão, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus foi apresentando as circunstâncias particulares de cada um. Eu te convido a colocar isso diante do Senhor agora, e nós vamos orar.